E daí a gente grava aqui e na câmera. E daí o Arbolo sempre me pega andando em posições estranhas. Olá, pessoal! Estamos aqui na nossa Hora do Café e hoje, naquele momento que a gente pode fofocar, esquecer um pouco que a gente trabalha, dorme, se diverte, tudo no mesmo lugar, né? Que é na nossa casa. Se você tem uma casa, você ainda tem um certo privilégio. Tem gente que mora em apartamentos de 20 metros quadrados sem varanda. Enfim, mas não importa a sua condição, estamos todos no mesmo lugar fazendo tudo. Então a gente criou aqui o Hora do Café, que a ideia é bater um papo rapidinho, naquele momento que seria a hora do cafezinho na empresa, contar uma fofoquinha, aquele momento, né, pra levantar a bunda da cadeira. Estamos aqui hoje com Mariana Rolê. Bem-vinda, Mari, tudo bem? Obrigada, tudo bem? Faz tanto tempo que eu não te vejo. Pois é, gente, e faz muito tempo mesmo. Agora a gente entrou numa quarentena, assim, que faz muito tempo mesmo, né? Sei lá, já perdi a conta de quanto tempo a gente não se vê, né? Porque ainda quando teve umas aberturinhas, a gente, né, ainda se viu rapidamente, mas agora fui buscar uma cama na casa dela. Se viu assim, na rua, a gente se cruza na rua, exatamente. Bom, então, como vocês já sabem, se vocês assistiram o primeiro foi com o Marcionilo, eu prometi que ia durar 20 minutos, durou 1 hora, tá? Dessa vez eu prometo ser um pouco menor, assim, um pouco mais curtinho. Mas valeu a pena, né? Vocês lembram que a gente tem uma única regra aqui nesse bate-papo, que é não falar sobre o mercado editorial. Porque, afinal de contas, todo mundo que tá, né, que vai passar por aqui é do mercado editorial. Vocês que estão assistindo provavelmente também são. É o momento da hora do café, gente. A gente não quer falar de trabalho. Mas vale falar de trabalho em 2 momentos, que é na hora de se apresentar e na hora de finalizar, né? Porque a gente precisa de um certo jabá aí. Afinal de contas, o mercado editorial vive disso. Se você não sabe, pode fazer. Não é? Eu lembrei agora das rádios, né? Que tinha aquela coisa do jabá das rádios, né? Que era maravilhoso quando se ouvia a rádio, né? Então, Sim. tem os jabás das rádios, que era muito incrível isso. Então, a Mari trabalha na Storytel. Toda vez que eu vou falar no cargo dela, é um nome todo, né, pomposo. Qual que é o nome, Mari, em inglês, assim? Eu sou Publisher Manager na Storytel e Acquisitions Manager para os originais da Storytel também. Tá vendo, gente? Eu sou a Mas Cássia isso Carrenho, sócia da LabPub. Não, mas isso só existe porque a minha empresa era sueca e é muito mais fácil falar inglês do que em sueco no meu caso, então eu fico satisfeita falando inglês apenas. Pensou se tivesse que falar o nome do cargo, assim, é um teste. Se você não conseguir falar o nome do cargo, você não é admitido na Storytel. Ia ser complicado mesmo. Mas, basicamente a Mari, então, cuida aí, ela é editora, né, e também a editora de aquisição. A Storytel tem a parte dos originais, que é incrível, e no final eu vou dar dica, vou falar de 2 coisas que eu adorei, que tem lá na Storytel. Então, vocês já sabem o que ela faz, ela já passou pela Roku, HarperCollins, o que mais? Edioro você passou? Leia, Planeta de Ouro, são 21 anos de carreira. Ela tem esse rostinho conservado. É que ela começou com 10 anos de idade, vamos pensar assim. Por aí. Exato. Mas hoje eu queria assim, trazer para o nosso papo um assunto que eu sei que você gosta muito e que tem aí umas peculiaridades que pouca gente sabe, que é um papo sobre música. Né? Eu sei que você gosta muito de música. Né? E você tem uma fase da sua vida que você fala que você era gótica. Né? Você era gótica no Rio de Janeiro, gente. Imagine isso. 45 graus, a pessoa de coturno, toda de preto, andando aonde? Então não devia ser fácil. Como que foi essa descoberta musical? Veio daí dessa fase gótica ou teve uma fase antes? Como que começou a sua relação com a música? É muito bom você puxar por esse assunto, porque quando você me chamou para fazer essa conversa e disse que eu estava proibida de falar de trabalho, eu falei, gente, mas o que eu vou falar? Porque eu sou muito tímida, eu não quero falar sobre mim, né? Eu não sei. E aí, quando você fala o tema música, opa, vamos lá, né? Sempre aqui, né, colocando a cultura na frente, né? O grande escudo cultural é bom, mas
A música, né? Eu acho que a minha vida jamais seria possível sem música. Eu tive muitas fases da minha vida, essa foi a fase mais engraçada, porque eu tinha ali entre os 13 e os 16, 17 anos, eu tive uma fase realmente gótica no Rio de Janeiro, mas muito antes disso, eu tenho uma questão com música que ela é muito emocional, né? A minha família era muito simples e a gente nem conseguia, talvez, dialogar entre a gente se não fosse pela música. A música era o lugar onde a gente expressava amor, onde a gente expressava frustração, tristeza, tudo, sabe? Tinha uma coisa assim muito presente da música quando a gente não conseguia se expressar. Meu pai era muito fã de música, meu irmão mais velho era fã, então a gente conseguia, era uma forma de diálogo mesmo dentro de casa, a música. Eu estava falando esses dias sobre quão Beatles é importante na minha vida, porque era o momento que eu tinha no meu pai, onde eu sentia mais amor. E hoje em dia eu não consigo, tem aquele filme Yesterday, né, que conta a história do mundo sem Beatles, e eu me emocionei muito com esse filme, e é um filme bem bobinho, mas tem essa coisa, assim, eu não consigo imaginar a minha vida sem Beatles, porque Beatles, para mim, é a relação de amor com meu pai, é o momento de amor com meu pai. Então, a partir disso, eu acho que o diálogo da música, para mim, ele é tão ou mais importante do que o diálogo direto, do que os simples atos de falar. Assim, eu soube transmitir minhas emoções, o que eu sentia, pela música muito antes de ridículo isso, né? De se expressar, de dizer eu te amo, eu não quero fazer, tudo primeiro para mim veio pela música. E, obviamente, essa fase gótica, que era uma fase meio de tentar me encaixar dentro de qualquer coisa, assim, né? O Rio de Janeiro, você tem coisa, você é imerso dentro de uma cultura muito alegre o tempo todo e muito espalhafatosa e muito, o que é fantástico, o que é lindo. Eu sinto muita falta agora morando em São Paulo, mas eu não pertencia àquilo, então eu fui para o lado oposto, que visualmente era até muito agressivo por causa disso, né? Era um calor de 40 graus, gente. Muitas vezes eu tive vontade realmente de desmaiar no meio desse figurino, mas que, ao mesmo tempo, se você esmiuça bem, o que eu estava tentando era gritar contra e tentar me encaixar. E se você esmiuçar mais um pouco e você procurar as bandas góticas da época, pô, The Cure tem coisa mais fofa do que Friday I'm in Love. Então, assim, a gente vive usando barreiras, né? E eu acho que essa barreira do gótico era só mais algo, um grito contra a gente. Eu não pertenço tanto a essa cultura aqui, e que no final levava a fofura do mesmo jeito. Então, teve essa fase. Depois teve uma fase de industrial, que eu tive banda, que industrial é tipo um rock and roll mais eletrônico, e eu tive banda na época e eu quis viver de música, e aí depois eu fui para o rock mais alternativo, mais Britpop, e depois voltei para o rock and roll mais clássico. Eu conheci muitas bandas legais, e aí depois o rock começou a virar um território muito preconceituoso, eu diria, e aí eu resolvi dar uma fugida. E aí eu fui para o pop, fui para a música clássica, e aí entrei na ópera e comecei a ficar muito obcecada por ópera, fui estudar. Eu acho que a ópera tem um ingrediente muito fantástico de te tirar da realidade e entrar num mundo onde tudo é belo, inclusive o drama, inclusive o choro, assim, tudo é belo. Uma área de sofrimento, de puro sofrimento dentro da ópera, você está olhando aquele sofrimento e você está entendendo a beleza do ser humano através disso, assim, e começa a abrir outras portas, né, de cultura, e cultura para mim é isso, é você olhar sempre com os olhos, com coisas novas e brilhar os seus olhos. E aí eu estou nessa fase agora de ópera que eu acho fantástico. Tem
uma citação fantástica que explica que ópera é quando a pessoa leva uma facada e, em vez de morrer, canta, né? Que sintetiza muito o que é, mas ela traz também essa possibilidade de tudo pode ser elevado a algo, eu não direi divino, mas muito parecido com divino, e tudo pode ser transformado em cultura, né? E aí eu estou nessa fase de deslumbramento, que quebrou agora com a pandemia, mas, enfim, a gente vai tentando se encaixar. Vai voltar, Mariana, vai voltar. Uma coisa, você estava falando, eu ainda vou chegar lá na ópera, mas voltando aí um pouquinho, você falando muito como a música é uma forma de expressão, né? E eu acho que a arte, em geral, ela é uma forma de expressão, né? E na questão do gótico, daí isso que você falou, né? Era todo mundo muito colorido, todo mundo muito alegre, e você vai para uma coisa que é, né, sem cor. Mas, na verdade, você só tá escondendo que é bem isso. The Cure é a coisa mais fofa e dá vontade de se matar depois, porque é tão assim, é tanta, né, é fofura, mas é uma fofura triste, né? Eu acho que a gente, é isso, eu sempre usei muito a cultura como uma barreira para me esconder, né, você vai administrando isso, ou como um grito, ou como uma forma de você, né, se expressar. Então, o bom da cultura é que você vai abrindo e fechando portas de acordo com a sua necessidade, com a sua representação ou no seu recolhimento. Nessa fase, era uma fase que meus pais estavam se separando, que tinha muitos problemas na minha casa, que houve um certo problema de violência. Então, obviamente que eu não estava feliz para ir para o carnaval. Eu estava me encaixando e entendendo que a tristeza era possível e respeitando até essa coisa dessa tristeza e de a minha vida não é um conto de fadas e que né, eu venho de uma família muito pobre também, que eu tenho que batalhar pelas minhas coisas enfim, então essa fase que foi uma fase de abandono da infância e começo da vida adulta foi muito difícil, não dava para eu encaixar quem eu era dentro de padrões tão pré-estabelecidos do Rio de Janeiro. Então eu fui para esse lado e eu fui muito bem recebida pelas pessoas e eu acho que no Rio de Janeiro tinha muito disso, assim, né? Todo mundo meio que não era muito dentro dessa cultura, meio se escondendo ali, então a gente se sentia muito, tinha essa sensação de pertencimento, e foi super bom, assim, eu acho que foi bom para várias coisas, inclusive para a literatura. Eu comecei a ler coisas condizentes a isso também, que fazem com que eu acho que transformaram um pouco a minha personalidade. Eu acho que quando a gente se abre, né, para a arte em geral, pela cultura em geral, você vai andando, né, você vai abrindo várias portinhas, né? E daí uma que eu queria cair é na moda, porque o gótico, se a gente para pensar, a primeira coisa que vem é a aparência, né, como ele se veste. E eu acho uma moda incrível, né? Quando eu penso no gótico como moda, eu acho maravilhoso. E você é uma pessoa que gosta muito de moda. Eu já vi, Mariana, em looks que vocês não acreditam. Olha, se eu puder encontrar alguns, quem sabe eu edito e coloco aqui os looks de Mariana. Eu apenas me visto de acordo. É inacreditável. E a moda tem uma coisa forte para você também, né? Assim, como que é qual que é a sua relação com a moda? O que você acha? Porque muita gente acha uma coisa um pouco fútil, né? Assim, e a gente vive um momento agora que a gente não tá podendo se arrumar, né? Então, como que tá sendo isso também, né? Eu me sinto muito frustrada de não poder me arrumar, porque eu acho que moda, para mim, é uma expressão... É igual capa de livro, gente. Assim, você está sentindo você é uma coisa, e a maneira mais fácil de você mostrar para o mundo quem você é visual. É o primeiro segundo que a pessoa te vê, então ela sabe quem você é, ou como está o seu humor, quem você quer se tornar. Eu acho que moda é porque a gente recebe a palavra moda e a gente ouve e se envolve de modo muito superficial com moda,
com algo que não é a gente, que são as celebridades, as passarelas, uma moda impossível de alcançar porque é muito cara, uma moda muito maluca que não se encaixa com a personalidade da gente, ou a moda das revistas de moda, e nada disso é algo possível de se encaixar em todas as personalidades do mundo, né? Moda, para mim, é poder ser uma pessoa diferente todos os dias, ou poder me expressar da forma mais imediata e eficaz possível, que é o olhar em um segundo, né? Quando a gente brinca, você não quer que eu fale de trabalho, mas né, tá meio intrínseco isso, tipo, você tem um livro de 300 páginas no meio de 5.000 livros dentro de uma livraria. Você, como editor, precisa fazer uma capa que pegue a atenção da pessoa em 2 segundos e que ela saiba exatamente sobre o que é aquele livro com aquela capa. Né? Eu estava falando hoje com um capista, falando, não usa caixa alta nesse livro, porque caixa alta é para livro de thriller, na tipologia. Eu acho que moda é mais ou menos isso. Inclusive, quando você renega a moda e você diz que você não quer usar a moda, que você não gosta de moda, ou eu só me visto para não ficar pelado, você também está passando um recado. Você pode passar o recado do desleixo, como é uma capa de livro. Se o editor faz uma capa qualquer, o leitor está achando que aquele livro é um livro qualquer. Então, assim, você pode passar uma imagem de desleixo, de ser radical, de ser básico, tudo, qualquer escolha que você fizer para o seu corpo é moda e é um recado que você está passando. Então, com o tempo, eu acho que eu fui entendendo isso, porque eu era muito tímida dentro dessa coisa de gótico, e os primeiros lugares que eu fui trabalhar muito cedo, eu só andava de preto. E aí alguém uma vez me perguntou por que eu só andava de preto. Eu falei, porque eu sou muito tímida e eu não gosto de aparecer. E a pessoa virou para mim e falou, mas você andando todo dia de preto, você está aparecendo mais do que todo mundo, porque está todo mundo perguntando por que você está andando de preto. Então, quando você tem essa percepção, na verdade, que você precisa, que assim, não tem jeito, né, como que você vai passar qualquer mensagem, você se pergunta, então, por que não eu não escolher a mensagem que eu estou passando, em vez de ficar negando isso e fingir que nada está acontecendo? Porque você vai passar uma mensagem de qualquer maneira. Então, a partir disso, eu comecei a procurar formas, como eu não gostava da moda tradicional, formas de autoexpressão que eu pudesse ter total domínio e controle sobre aquilo que eu gostaria de passar. O que é falso, né? A gente nunca tem controle de nada, porque a interpretação de cada pessoa é uma só, mas você consegue chegar bem próximo nisso, assim. Com você, pelo menos, né? Assim, é o que você quer expressar, né? Sim, e chega um momento que, quando você começa a estar muito próximo disso, você deixa de se importar com o que os outros pensam de verdade, quer dizer, nunca de 100%, mas muito próximo também do que poderia ser, porque você está tão bem com você mesmo, e tão confortável, e que já não faz mais diferença. Então, eu acho que moda, assim como música, eu fiz um curso agora pelo MoMA, chamado Fashion as Design, e eu comecei a ficar obcecada, porque minha mãe me ensinou a costurar quando eu era muito pequena, e eu comecei a ficar muito obcecada com moda, e agora na pandemia eu estou costurando por entretenimento, mas eu fico muito é uma coisa que eu adoro, e que expandiu, de fato, os meus horizontes, e essa forma de não ocupar o espaço do outro. O espaço que eu tenho hoje é o espaço que eu conquistei, é um espaço único meu, e que não é o do outro, e o outro jamais teria esse espaço, porque eu completo ele do jeito que eu sou. Eu acho que moda, música, literatura, tudo isso está aí para servir a gente, né? Tem uma coisa que você falando aqui fica muito claro, e eu te conheço só um pouquinho, gente, conheço a Mari, que você vai muito a fundo naquilo que te interessa, né? Então, quando você fala assim, agora daí cheguei na ópera. Explique para as pessoas o que é chegar na ópera. É estudar, é fazer canto, é o quê? Moda, você acabou de falar. Você gostava de moda, você foi estudar moda. Como você percebe que isso é uma coisa que para você é importante, assim? Quando você gosta de ir a fundo, entender, você é formado em história, né? Que tem um aspecto muito grande de se entender as coisas, né? Como que é isso?
eu não gosto de usar as coisas sem entender a razão delas. Eu acho que cada dia que passa, a gente percebe mais e mais os malefícios da gente usar as informações de forma intuitiva, né? Então, quando eu começo a gostar de uma coisa, por exemplo, ópera, eu comecei a ouvir e eu tive o que todo mundo tem no começo, assim, um não entendimento ou um medo. Eu lembro a primeira vez que eu me forcei a ir para uma ópera, eu estava apavorada, porque eu não sabia se eu tinha roupa, se eu me portava como, né? Você tem aquela coisa muito estereotipada da ópera, daquelas pessoas todas de cabeça branca, não que eu não esteja agora, mas né, na época, né, todas aquelas pessoas muito bem vestidas, né, desfilando nos teatros, e eu tinha um pouco de pavor, como todo mundo, pelo desconhecimento, né? Por não saber, nunca ter frequentado, nunca ter ido, e chegando na ópera, talvez eu não fale alemão, como é que eu vou acompanhar uma ópera, ou não falo italiano ou francês, e a partir a primeira coisa que eu me forço acabar com essas coisas e ir, nem que seja para pagar um micão, assim, porque essa experiência prática te faz procurar o teórico. Não adianta você, vou estudar primeiro e aí quando me sentir suficiente, com conhecimento suficiente eu vou, você vai enjoar, porque você não viu, você não sentiu, a tua pele não se arrepiou, você não se emocionou com a voz de ninguém. Então não adianta você, nesse caso, né, não ter a prática. E eu acho que com a ópera foi isso, eu voltei emocionada, mas com pouco entendimento, por que era separado, por que tinha uma hora que só tinha uma pessoa, por que levava tanto tempo, por que a orquestra estava ali embaixo, por quê? E eu gosto tanto disso a ponto que eu preciso entender o que está acontecendo. Então, eu fui fazer cursos de introdutórios ali na Sala São Paulo, sobre ópera, eu comprei livros para entender. Hoje, eu inclusive me matriculei, porque eu gosto muito de cantar, eu me matriculei num curso para ter aulas de canto lírico com uma grande cantora, uma soprano aqui em São Paulo. Eu sempre conto essa história, porque essa história é maravilhosa, que eu entrei lá e aí eu estava cantando, e aí teve uma hora que eu parei e eu virei para ela e falei, Fran, será que um dia eu vou poder cantar uma ópera? Aí ela virou para mim e falou assim, no teatro? Eu falei, Ela falou, não, no máximo você vai cantar na sala da sua casa, porque ópera você tem que treinar o seu corpo desde criança. Não adianta você com 30 e poucos anos chegar aqui e querer cantar uma área no Teatro Municipal. E aí eu fiquei muito, muito decepcionada, mas é isso, assim, eu quero comprar o ticket de imersão completa, o passe VIP, eu quero ter o meet and greet, eu não quero estabelecer laços culturais que eu fique só olhando de longe, eu quero subir no palco e viver, eu quero cantar num coro de 400 pessoas de Aida dentro do Teatro Municipal. Então, e me brilha os olhos essa oportunidade, me brilha, assim, eu sei que eu estou falando rindo e feliz, como eu falo de moda, assim. Esses dias eu estava conversando com um amigo, ele só falou assim para mim, nossa, que moletom legal. E aí eu contei toda a história do moletom, por que esse moletom era tão legal, por que tinha aplicação desse tecido, ele assim. Nossa, eu elogiei. Falei que o moletom era legal, Mariana. Era tão moletom, ninguém precisava saber a origem disso. Mas eu estava tão fascinada com os processos que quando eu percebi, eu fui parando, quer mais um gin? Estou mudando totalmente de assunto. Mas tudo que a gente consome me fascina, de uma certa forma. E eu quero ir até o final, e eu sei que eu chatei as pessoas com isso, mas eu acho que o que a arte é o que te aproxima. Eu não sei, eu não sou uma pessoa de fé, mas eu tenho essa impressão que a arte seria o que seria mais próximo de alguém com muita fé, para mim. E aí eu fico deslumbrada e querendo falar. E hoje em dia eu entendo porque as pessoas de fé gostam de doutrinar e falar sobre isso, porque para elas é tão maravilhoso e tão
e tão sobre-humano que se quer falar sobre isso. Tudo bem, gente, deixa as pessoas falarem sobre isso. Tipo, vai ser um pouquinho chato, mas deixa as pessoas falarem do que lhe brilham os olhos. Tá tudo bem. Para eu não me esquecer, você falou que você acha que você não é uma mulher de muita fé e tal. Cara, o primeiro bate-papo que foi com o Marcionilo usou a mesma frase. Então, assim, eu tô chamando gente de pouca fé, mas que parece que tem fé, viu? E tem café, porque é a hora do café. A piada infame, mas assim, o que eu quero dizer é que a gente não tem a fé, talvez, dentro dos moldes, né, que as pessoas colocam, mas é isso, a gente consegue entender essa questão sobrenatural que às vezes é causada pela arte, né? A arte pode causar isso na gente, né? Do mesmo jeito que a pessoa acredita no que ela não vê numa religião, talvez o que é o deslumbre da arte, né? Você está vendo a arte, mas a conexão que algumas pessoas fazem, outras não, umas gostam, não, que não sobrenatural, que não é algo que você não está vendo, mas que na sua cabeça está criando uma rede de êxtase e de, sabe, entusiasmo em cima daquilo, porque aquilo te tocou de alguma forma. Eu não sei, eu ando muito obcecada com, assim, já que eu estou em casa, eu resolvi que eu vou me obcecar com o mundo lá fora, para quando eu acabar esse período, eu poder me conectar com várias obsessões minhas, assim. Então, eu estou fazendo agora outro curso no MoMA de o que é arte contemporânea. Eu vou entrar num curso de curadoria da Sotheby's, que é o maior instituto de arte do mundo. E, enfim, é essa mesma essa tentativa dessa minha de descobrir na teoria o que é essa minha felicidade toda vez que eu entro em contato com a arte. Tem que ter alguma explicação, né? Como... E para a gente já ir caminhando assim para o finalzinho, você falou que você teve banda e depois você agora falou que foi fazer aula de canto. Então, assim, queria falar por que não foi atrás da carreira, que horas que deu um estalo e falou, não. E se você tem essa vontade, eu e Mariana, vou abrir aqui uma hora de confessar as coisas. Eu e Mariana já cantamos num karaokê, nós duas, cantamos Madonna e causamos. Se eu não me engano, eu acho que a gente cantou Like a Virgin, não exatamente. A nossa cara. Assim, cantar pra mim tá dentro dessa linha do... Você sai do rotineiro, do mundano, e você entra numa outra sintonia, assim. Cantar para mim significa isso. E eu sempre cantei, eu gosto muito, eu fui atrás. Eu não estudei tanto canto quanto eu gostaria, mas estudei alguma coisa. Mas tudo eu vim, né? Um dos motivos de vir para São Paulo foi coisa de banda e tal, de vir morar aqui. Mas tudo perdeu um pouco o encanto quando eu comecei a trabalhar no mercado editorial e eu sou tão apaixonada por literatura quanto música, né, que a gente está falando, né, a gente não está falando de mercado editorial aqui, mas quando eu tive a possibilidade de realmente de trabalhar com algo que eu era apaixonada, e essa oportunidade veio primeiro e me envolveu de um jeito que eu me senti espetacular trabalhando com livros, assim, eu me senti tão ligada a essa sintonia da arte quanto a música, com a diferença que eu tinha aquilo naquele momento. Eu falei, bom, então eu vou me dedicar ao mercado editorial, aos livros, que eu sou tão apaixonada quanto. E eu estou fazendo isso há 21 anos agora, e não tem um dia que eu não me deslumbre com as coisas. Então, essa é a explicação que eu tenho. Assim, eu tive que escolher porque não dá para você cantar e editar livros, escrever livros e pintar um quadro e dançar balé, né? Você tem que se especializar em alguma coisa. E o livro veio dessa forma na minha vida, tão perto de uma coisa divina, tão linkada a uma outra sintonia assim, com essa possibilidade e com
com um ingresso de boas-vindas, assim, né? Vem trabalhar aqui porque a gente te quer. E aí eu fui. E aí estou aqui, 21 anos, fazendo a mesma coisa. E pra gente, eu esqueci de te falar que no final é o seguinte, todo mundo que entrevista, na verdade, gosta de aparecer mais do que entrevistado. Isso é um fato já declarado aqui no primeiro... Isso na entrevista do Marcelo. Exatamente. Então você vai ter direito a uma pergunta no final para mim, porque eu quero me mostrar para as pessoas. Mas eu sou tão cara de pau que até eu me desacredito. Mas eu queria perguntar para você qual foi o show da sua vida. E essa é uma pergunta que eu realmente não sei isso da Mariana. Qual é o show que você fala, cara, esse aqui foi aquele... Enfim, às vezes não é nem só pelo artista em si, às vezes tem toda a relação, né, que aquele show tem com a nossa vida e tal, mas tem um, assim, que você fala, cara, esse aqui foi demais. Olha, eu acho que por todas as coisas, eu acho que o show que eu assisti em Frankfurt, 2 dias antes da Feira de Frankfurt começar, do Nick Cave, se eu não me engano, eu vim para cá foi em 2017, se eu não me engano, foi o melhor show da minha vida. Mas por tudo, assim, primeiro, porque Nick Cave é um artista que eu acho fantástico e que ultrapassou várias barreiras. Começou com uma coisa mais rock and roll e foi para um folk, e agora é difícil de você determinar qual é o tipo de música do Nick Cave, e é um cara que eu acompanho muito, acompanho os livros que escreve, acompanho as entrevistas que dá. E eu fui nesse show sozinha, num lugar que era muito distante do centro de Frankfurt, assim, na volta, quando o show acabou, todo mundo, assim, só tinha alemão, no mínimo albino, assim, e eu claramente não local. O show deve ter terminado meia-noite, e aí todo mundo foi embora, e eu fiquei em frente da arena, sozinha num lugar que não tinha uma viva alma, e eu falei, bom, agora realmente estamos falando daqueles thrillers. Eu não conseguia chamar um Uber, e aí meia hora depois passou um táxi assim, solitário, que devia estar tão perdido quanto eu, e aí eu entrei. Isso foi legal, mas não foi legal, né? Foi bem peculiar, mas eu acho que o clima daquele show foi um clima fantástico, porque primeiro que assistindo um show no meio de vários alemães, com certeza eu era a menor pessoa do local. E quando eles viram, foi uma coisa tão incrível que eu nunca tinha visto na vida. Eu estava mais ou menos no meio para o final. E aí olharam para mim e falaram assim: não, mas daqui você não vai ver o show. E começaram a abrir caminho para eu ir para frente, porque eu era menor. E aí, no fim das contas, eu estava na grade. E aí, assim, sem acreditar exatamente, tipo, isso aconteceu mesmo. Isso em qualquer outro show jamais ia acontecer. Teve uma catarse verdadeira entre a audiência e a plateia e o Nick Cave, e no final do show, como eu estava sozinha, eu fui sozinha, eu não conhecia ninguém, no final do show o Nick Cave vai e começa a puxar pessoas para o palco para cantar, e eu estava na grade, e eu subi, e aí foi uma catarse, e aí no final, assim, tipo, sem ter para onde ir, sem conseguir chamar Uber e tal, de qualquer maneira eu estava super feliz, pensando, gente, eu sempre vou nesses lugares sozinha, mas nesse dia, sabe, parecia que eu conheci o público inteiro, assim, foi muito bacana, muito bacana. Eu acho que o artista que consegue fazer uma catarse dessa é incrível, e eu me senti muito energizada. Eu acho que foi a melhor feira de Frankfurt que eu fiz, inclusive. Tá vendo? Então, Feira de Frankfurt, fica a dica quando quiserem que as pessoas se sintam energizadas, convidem, façam uns showzinhos antes, uns 2 dias antes, quando puder. Quando puder, né, por favor. Bom, a gente já vai ter... Eu sempre falo, tipo, vocês estão indo na Feira de Frankfurt, dá uma olhadinha uma semana antes, uma semana depois, se não tem show na cidade, porque eu já peguei cada show fantástico ali. Fica a dica aí, já entrando aí no assunto de mercado editorial. Como a gente falou no começo, a Mari trabalha na Storytel, que é uma empresa de audiolivros, eu ia falar e-books, audiolivros, e, nossa, esqueci em audiobooks, eu ia falar audiolivros e audiobooks e saiu e-book. E tem essa parte dos originais que tem me surpreendido muito, 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 assim, são coisas incríveis. Eu tenho 2 dicas, gente, que são coisas que eu amo, que foi o audiolivro da Elke, como é que chama?
que eu esqueci o nome. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Que é assim, é simplesmente fantástico. E o outro que tá tendo agora é o que eu amo de paixão, é do Nelson Rodrigues, né? Que A Vida Como Ela É. É a primeira temporada de algumas que a gente vai produzir e lançar. E eu tenho uma dica pra você, se você é piscineira como eu, e tudo bem que estamos entrando agora nesse outono, que não tá dando mais tanta piscina, mas quando dá, cara, você desce ali com o seu celular, você bota lá no aplicativo, de dentro da piscina, eu fico ouvindo, gente, e lendo ao mesmo tempo. Eu acho isso incrível. Os meus vizinhos talvez me achem um pouco louca, mas enfim, problema deles, né? Mas é de verdade, assim, tem sido... É tão bom pra mim, assim, é um momento porque eu tô lá, tô ouvindo, tô relaxando ao mesmo tempo, então eles são 2 trabalhos fantásticos mesmo, assim. Ficou muito bom, muito legal, bom mesmo. Que legal. E para quem estiver vendo, é só baixar o aplicativo no celular, fazer uma inscrição e aí você já tem acesso, é uma assinatura mensal igual a Netflix, e você tem acesso a todo o conteúdo de audiolivro. A gente tem e-book também, mas a nossa especialidade é audiolivro. E você tem acesso 100% a todo o conteúdo nosso. Inclusive, só na Storytel você encontra Harry Potter, Agatha Christie, Nelson Rodrigues, Chico Felitti, Ednei Silvestre, entre outros grandes autores. Muito bem. Então agora você tem direito à sua pergunta. Marcionilo perguntou como andava meu coração. Se você quer saber, assiste o primeiro capítulo, o primeiro episódio, que você vai saber o que eu respondi. Não, eu quero. Pode ser uma coisa sobre livros? Porque eu sempre implico com a Cássia, sempre, desde sempre. Porque a Cássia é fissurada em thrillers e quanto mais carniceiro, mais serial killers, mais mortes, melhor. E aí, esses dias a gente estava conversando na pandemia e ela falou, nossa, eu tô com muito medo, todos nós estamos, não sei o que. E de repente eu vi uns stories dela lendo, assim, um thriller, assim, cabuloso, assim. E aí eu falei, pô, mas você tá morrendo de medo, você tá lendo essas coisas, ela me acalma. E aí eu queria que vocês, sei lá, né, me fizessem entender, tipo, qual é essa paixão de thrillers que te acalma tanto, assim, eu acho fascinante. Pois é. Então, eu também não sei a relação disso, mas talvez, embora eu tenha todo esse gosto pelos assassinos e tudo isso, eu sou uma criança medrosa, né? Eu fui uma criança muito medrosa por várias coisas que aconteceram na minha vida mesmo, reais, né? Ninguém morreu assassinado na minha casa, tá tudo certo, mas assim, coisas que aconteceram que me impactaram muito, né? Então que eu fiquei muito traumatizada. Então a minha casa, quando eu era adolescente, foi assaltada. Então eu tive um trauma com isso, assim, absurdo. A gente teve que mudar para apartamento, porque eu não ficava numa casa. Pra você ter ideia, quando a casa foi invadida, quando a gente chegou e percebeu, eu virei pro meu pai e falei, eu nunca mais piso aqui dentro. Era nesse nível, assim. E eu fiquei uns 3 dias na casa da vizinha, porque eu falei que eu não voltava para casa. Nesse nível. Então, eu acho que esse gosto tem um pouco de você enfrentar aquilo que te assusta. De uma forma que é ficção, por mais que seja uma não ficção que você tá lendo, aquilo pra você é uma ficção, porque ela tá longe da sua realidade, né? Ela não é uma coisa que está acontecendo ali naquele momento. Então eu acho que tem um pouco disso, que é de enfrentar. E eu, apesar de ser medrosa, eu sou muito de enfrentar. Então assim, eu não gosto, por exemplo, de ficar sozinha em casa mesmo. Apartamento eu não ligo, mas casa eu tenho muito medo. E nem por isso eu deixo de viajar para lugares super afastados e ficar sozinha, ou eu e os meus filhos. Mesmo com medo eu vou. Eu falo, eu não vou perder isso aqui por conta do medo. Mas eu acho que esse gosto tem a ver com isso. Você tem tanto medo real das coisas que a arte, a literatura, o filme, né? As pessoas acham que porque eu trabalho com livros eu realmente leio, mas eu assisto mais filme do que leio. Gosto de ler, mas realmente o meu negócio é cinema. E em cinema, então, eu só assisto, assim, suspense, documentário sobre assassinato. Gente, eu assisto tudo. Eu era a pessoa que assistia Linha Direta na Globo, gente. Eu era essa pessoa. Eu era aquela de audiência que dava, era eu. Então, mas eu acho que tem isso. É porque é uma coisa que tá longe. Então acaba sendo uma válvula de escape, né? Porque daí você vê que aquilo aconteceu, mas está longe e ao mesmo tempo te traz conhecimento.
né? Então você fala, nossa, isso é possível. Então é uma relação meio estranha mesmo, né? Porque o normal seria eu não querer ver essas coisas, mas me alivia muito e eu gosto de filme que me dá susto, que me surpreende. Então eu e a Mari, a gente conversa muito disso porque tem uns filmes que todo mundo fala que é maravilhoso, não sei o quê, e eu assisto e eu não me assusto. Então se eu não me assusto... Eu amo filme de terror. E aí eu falo assim, cara, você precisa ver esse filme, esse filme. Eu não sei por que vocês estão falando desse filme. Esse filme Mas então, aí como tem documentário sobre assassinato, é isso. gente dando machadada no outro, não sei o quê. Uma vez eu cheguei na sua casa, eu acho que você estava na casa dos seus pais, né? Você estava vendo um documentário, sei lá, no History, People uma coisa toda sombria, um serial killer, e ela amarradaça lá. Não, e eu gosto porque, por exemplo, tem esses filmes assim, que tem um quê de construção, né? Como que chama aquele Midsommar? Não é Midsommar, Sim, então, todo mundo ama. Não é que eu não gostei, mas eu ficava esperando o susto, porque pra mim o suspense e o terror tem a ver com adrenalina. Eu acho que tem isso, é adrenalina, né? Que tá ali. Então eu gosto de tomar susto, né? Eu gosto da coisa que fala, nossa, assustei. Eu lembro do Hereditário, que eu cheguei falando pra você, esse filme é fantástico, nossa, eu não consigo dormir a semana inteira. Aí você viu e falou, mas que merda. Foi, e eu não pode falar assim. E detalhe do Hereditário é que eu demorei mais de um ano pra assistir, porque falavam que ele era tão pesado que eu falei, eu não vou assistir, porque eu acho que eu vou ficar impressionada e não tô sentindo que eu devo assistir. Eu tenho um filme de terror que eu vi uma única vez e eu nunca mais vi, e eu não posso ver nem pôster, que é O Exorcista. Esse filme eu não posso ver, é uma coisa bizarra. Ainda estou trabalhando nisso, querendo um dia assistir novamente, talvez eu vá olhar e vá falar, por que eu tive medo disso mesmo? Mas enfim... E o Hereditário eu lembro que eu fiquei muito assim, eu falei, cara, não vou assistir isso porque vai ser uma coisa que talvez não seja legal. Daí um dia eu resolvi assistir. Cara, sério, terminou o filme, eu fiquei assim, mas não tem nada demais. E daí as pessoas... E não é que eu não gosto do filme, o filme é uma super construção, é que eu fico esperando a coisa de realmente me sentir incomodada, me assustar, de ser uma coisa assim, né? Então se não daí não tem graça. Mas assisto, gente. Tá tudo certo. Então é isso. Não, vou mandar a lista pra você. Com adrenalina. Você teve 2 que você me indicou, um tá lá na minha lista, que eu acho que vai ser o próximo final de semana, eu vou assistir. Então é isso, pessoal. Adorei nossa hora do café, até porque a gente realmente tava com saudade. Foi uma... Eu ia falar exatamente isso, assim. Obrigada por me convidar, que eu matei um pouco de saudade de você, que eu tô com muita saudade, putz de grilo, assim. Foi uma hora do café real mesmo, assim. É o que a gente falaria, só que a gente não tomaria café, a gente tomaria uma outra coisa, né? Seria mais tarde. Então. Seria um pouquinho mais tarde. Mas é isso, pessoal. Então, beijo pra todo mundo. Beijo, Mari. Eu sempre termino assim, ó, coladinha com o pessoal, assim, ó. Pelo menos aqui dá pra ficar, ó, tá vendo? Tchau, pessoal!